Nós vamos ler o capítulo 9, 2 Samuel. Talvez seja um capítulo que você já ouviu falar ou que você talvez nunca tenha lido. E lá nós temos uma história de um jovem chamado Mefibosete. Mesmos assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo, porque nesse mês de dezembro, conforme já está aqui no nosso Data Show, eu quero trabalhar sobre o Evangelho da Graça na vida de Mefibosete. E nós vamos trabalhar, com exceção do segundo domingo, 3 perspectivas sobre esse Evangelho da Graça na vida de Mefibosete. Primeiro, hoje nós vamos trabalhar sobre a graça restauradora. Terceiro domingo, nós vamos trabalhar sobre uma graça encorajadora. E o quarto domingo, nós vamos trabalhar sobre a graça que nos faz vitoriosos. Tudo isso na perspectiva através do Evangelho da Graça, por meio da vida de Mefibosete. Acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e, prostrando-se, com o rosto em terra, disse-lhe: Davi, Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as tuas terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para que teres olhado para mim como um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Senhor, fala aos nossos corações, por tua graça, pelo teu favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho da Graça na vida de Mefibosete. E hoje nós vamos tratar, como falei, de uma temática mais central: a graça restauradora. Precisamos lembrar, irmãos, e compreender o que é a graça. Por mais que nós lembremos da definição talvez mais simplória no sentido de aprendizado, mas precisamos lembrar que graça, sim, é um favor imerecido. Todavia, graça é muito mais do que isso.
Graça, ela é um ato de amor. Ela é um ato de favor, no qual Deus vem ao encontro do pecador. Deus vem ao encontro daquele que estava numa vida total pecado, de depravação, e o perdoa e transforma a vida dele. Por isso, graça é um ato de amor e de favor da vida de Deus para com a vida de um pecador. Calvino e Lutero, eles diziam que a graça não é outra coisa, senão Deus agindo para o nosso bem, para a vida de homens falhos e pecadores. Agora, como compreender, irmãos, toda a graça restauradora no meio da vida de Mefibosete? Como compreender toda a graça restauradora através da vida de Mefibosete e para a nossa vida? Primeiro, nós precisamos lembrar ou conhecer a história de Mefibosete. E essa talvez seja a primeira pergunta. Quem é Mefibosete? Nós precisamos hoje caminhar um pouco mediante as Escrituras para entender todo o contexto sobre esta graça na vida de alguém, e é essa graça que restaurou a vida desta pessoa. Mefibosete, irmãos, segundo a palavra de Deus, aqui em 2 Samuel, começa a contar a história de um homem chamado Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, ele era neto de Saul. Isso significa que ele era de uma linhagem real. Lembremos, irmãos, Saul era rei, Jonatas, príncipe. Consequentemente, Mefibosete fazia parte da linhagem daquele que tomaria o trono. E olha, tudo parece contar a história de alguém que tinha tudo para ser um homem feliz. Parece-nos que a história que nos apresenta é que Mefibosete nasceu num berço de ouro, filho de um príncipe, neto de um rei. O que esperar para a vida desse jovem? O que esperar para a vida deste que nasceu num berço tão maravilhoso? Para nós compreendermos um pouco, ele tinha apenas 5 anos de vida, irmãos, quando toda a história da sua vida começa a dar para trás. Ou, colocando de forma bem prática, andar ao contrário. Aquele que nasceu no berço de ouro, que tinha tudo para ser feliz, rico, ter servos e servas, comer sempre do bom e do melhor, aos 5 anos de vida começa a ter um problema caótico na sua história. Como entender um pouco sobre essa história caótica? 2 Samuel, capítulo 9, e voltando aos outros capítulos, nós vamos entender um pouco do que aconteceu com ele. Aos 5 anos de vida, ele teve um problema, não literalmente ele, mas que acarreta sobre a vida dele, que é uma tragédia. Seu avô morre, seu pai morre, e no mesmo dia ele perde avô, pai, tio, e sobra apenas ele com os seus servos. Interessante porque a história vai nos mostrar que ele tenta fugir, não por conta própria, ele é uma criança, tomado nos braços dos seus servos, ele é derrubado. E pelo texto que nós lemos, o texto vai nos dizer que ele é coxo dos 2 pés, ele é aleijado. E essa enfermidade, essa doença que agora está na vida dele, foi devido a um acidente. O que aconteceu? Os filisteus, irmãos, eles foram de encontro numa batalha para destruir o povo. E nessa batalha, nessa guerra, começa-se o palácio a ficar alarmado, começa o palácio a entrar em confusão, a ama de Mefibosete tenta fugir com ele. Em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver que ele sofre uma queda. E lá diz que ele ficou aleijado. Aquele que nasceu no berço de ouro, que tinha tudo para ser feliz, que tinha tudo para viver uma vida de alegria, agora começa a viver uma vida de sofrimento, de dor, uma vida de caos. Perde a saúde, perde o pai, perde o avô, perde os tios. Em um só dia, ele está condenado a viver em sofrimento, porque ele agora está vivendo como um aleijado. Eu não sei se você já teve a experiência de auxiliar alguém com enfermidade.
de auxiliar alguém com alguma especialidade. Certa feita eu vinha do seminário para minha casa e poucos metros à minha frente eu via um deficiente visual e eu tentei auxiliá-lo dizendo: para onde o senhor vai? Ele dizia: eu vou aqui para a Católica, quer dizer, para Nassau. Eu disse: o senhor quer que eu lhe encaminhe para lá? Ele disse: pode ser. E no meu pouco conhecimento, eu fui tentar pegar no braço dele e disse: não, se você não toca em mim, eu é que coloco minha mão ou no seu ombro ou no seu cotovelo. Eu não entendi o porquê. Eu disse: mas por que isso? Disse: porque eu sinto pelo seu ombro ou pelo cotovelo como é o chão. A partir de cada momento que o senhor dar um passo, o seu corpo vai me mostrando se o chão está no nível correto ou se há buracos ou qualquer outra coisa para que eu possa me desviar. E aquilo me fez pensar sobre como é aguçado outros sentimentos de alguém que tem uma deficiência. No caso de Mefibosete, ele tinha tudo para ser feliz, mas agora ele estava condenado a viver com uma deficiência, a viver como um aleijado. Uma criança que tinha tudo para ser realizada, uma criança que tinha tudo para viver todos os seus sonhos, uma criança que tinha toda uma vida estruturada, hoje vive em dor e tristeza. E não só isso, irmãos. Ele foi para uma cidade chamada Lodebar. Se nós formos tentar entender um pouco sobre o que significa isso, Lodebar é a cidade do esquecimento. É a cidade de que não há pasto. O nome Lodebar significa isso. Veja, aquele que foi criado ou nasceu no berço de ouro, hoje está no local do esquecimento, está vivendo a enfermidade, e o próprio nome de Mefibosete significa vergonha destruidora. Aquele que nasceu para ser feliz está vivendo uma vergonha na cidade do esquecimento, na cidade de miséria, na cidade de seca, na cidade de fome, na cidade de dor. Pare para imaginar, ele tinha tudo para ser feliz e hoje ele está no local de total miséria. A propósito, Lodebar, ela era separada para dois tipos de pessoas. Sabe quais eram? Mendigos e pessoas que eram enfermas. Então imagine o que era Lodebar. O filho do príncipe, o neto do rei. Ele agora está vivendo uma vergonha, numa cidade de sofrimento, numa cidade de dor, numa cidade de miséria. Para Mefibosete, essa cidade, irmãos, era um lugar de total sofrimento, porque era um lugar sem pão, era um lugar sem alegria, era um lugar sem total perspectiva de vida. Pare para imaginar. O herdeiro do trono, o príncipe, agora envergonhado, agora vivendo frustrações, agora cheio e repleto de angústias, decepções, humilhação, vivendo com medo de tudo e de todos. Aquele que tinha tudo para ser feliz, hoje está vivendo em total dor, sofrimento e desespero. Como a graça restauradora pode trazer alegria a essa vida? Como a graça poderia restaurar uma pessoa com todas essas marcas, com todas essas cicatrizes, com toda essa dor no seu corpo, nas suas emoções e na sua realidade social, financeira e psicológica? Talvez o que Mefibosete viveu, nós não estamos vivendo. Mas talvez o que nós possamos estar vivendo é que para-se um pouco ou assemelha-se um pouco ao que ele viveu. Talvez nós não estejamos literalmente em Lodebar, mas talvez de forma figurada nós estejamos vivendo em um local de dor, sofrimento, em um local de angústia, um local de tristeza. Talvez nós estejamos nos sentindo esquecidos por tudo e por todos. Talvez nós começamos o ano com tantas expectativas, com tantos sonhos e desejos, e estamos chegando no final do ano dizendo assim: ó céus, ó terra, ó mar, tudo dá errado para mim, tudo dá sempre errado para mim.
Como a graça restauradora pode renovar, restaurar, trazer o ânimo de volta, reavivar a nossa vida, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos. Nós podemos ver isso através da vida de Mefibosete e podemos aprender inúmeras lições através da vida dele. E eu quero convidar você a compreender isso nessa noite, porque Mefibosete, em primeiro lugar, nos mostra que a graça, ela vem sem merecermos. Olhe comigo, versículo 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Lembre-se, irmãos, o rei Davi, ele não tinha descendência real. Não havia, humanamente falando, hipótese alguma de Davi ser rei. Não havia como dar um jeitinho brasileiro e colocar Davi no trono. Só quem assumia o trono é quem tinha linhagem real. Além disso, Davi não tinha estrutura. Lembra de Samuel na casa de Jessé? Ele vai lá ungir o rei. E chegando lá, ele olha o primeiro filho de Jessé e a palavra diz que era um homem de uma estrutura muito aparente, a tal ponto que Samuel olha e diz: aí está o novo rei. E Deus diz: olha, Samuel, calma. O homem olha para o exterior. Eu conheço o interior. Não é esse. Todos os filhos começam a vir e nenhum deles é encontrado como rei diante do Senhor. Então Samuel diz: Jessé, não tem mais ninguém? Ah, tem um pequenininho, mais ou menos 1,67 m, franzino, ruivo, segundo os historiadores. Está cuidando das ovelhas, está fazendo um serviço inútil, está fazendo algo que não é tão valioso. Está lá no pasto, chama ele. Ao chegar Davi, o Senhor diz: é isso. Davi não tinha linhagem real, Davi não tinha como chegar por merecimento, Davi não tinha idade, Davi não tinha experiência, não havia nada que pudesse atrair os olhos dos reis para dizer: esse será o novo rei. A propósito, não havia expectativa nenhuma sobre a vida dele, que pudesse dizer: nós temos um filho que vai nos dar alegria, nós temos um filho que vai trazer merecimento ao nome da nossa família. Não havia nada de expectativa sobre a vida de Davi, mas a graça, ela veio sem merecermos. Ela alcançou Davi. Ela foi lá, enquanto ele estava nos pastos cuidando das ovelhas, e a graça o alcançou dizendo: ele será um novo rei de Israel. Agora veja o antagônico a isso. Mefibosete é o inverso. Como eu já disse, ele era neto de rei, ele era filho de príncipe, ele era da linhagem real, ele era o sucessor do trono, ele estava na história para ser alguém que estaria à frente da sua nação. E olha, ele teria o merecimento de ser esse rei. Mas devido, irmãos, a alguns traumas que ele sofreu, como eu já falei, sejam esses traumas físicos, a queda que o deixou aleijado, trauma familiar, em um só dia perder o pai, o avô e os tios, trauma social, estar em uma cidade a qual foi esquecida, a qual não tem perspectiva nenhuma, a qual não há lá alegria nenhuma. Aquele que era para estar como rei, agora estava em um local de sofrimento. Aquele que merecia, agora está no local, humanamente falando, que não merecia. Interessante. Davi, a graça o alcançou e fez dele rei. Aquele que merecia, a graça também o alcançou e levou para uma cidade, para um local de sofrimento. Mas o que eu quero dizer com essas duas analogias, ou o que eu quero trazer com essas duas figuras no sentido reais, a graça tanto veio sobre a vida de Davi, como veio sobre a vida de Mefibosete. Nós não podemos perder essa perspectiva, porque quando Davi pergunta: há mais alguém aí para que eu possa, porventura, usar de bondade? Quando Davi lança essa pergunta,
alguém da família de Saul para que eu possa cumprir o voto, para que eu possa ser leal ao que eu fiz a Jonatas. É a graça do Senhor indo à vida de Mefibosete. É a graça do Senhor alcançando Mefibosete. Essa lealdade e bondade de Davi está lá em 1 Samuel, capítulo 20, do versículo 14 ao 17. Ele está dizendo assim, olha, lá no versículo 14 ao 17, se eu continuar vivo, eu vou mostrar a minha lealdade. Abra comigo se você desejar. Se eu continuar vivo, vou mostrar a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família. Inclusive, quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez esse juramento, essa aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento por causa da sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. E Davi, irmãos, por meio desse juramento, usa de graça, usa de bondade, usa de favor, de fidelidade para com Jonatas, para com Saul, para com agora Mefibosete. Interessante porque no hebraico a palavra bondade quer dizer benignidade, a palavra bondade quer dizer fidelidade. Em outras palavras, o que o rei Davi está dizendo é: eu quero exercer a mesma graça que Deus exerceu sobre a minha vida para com a vida de Mefibosete. Por isso ele vai à procura, por isso ele deseja cuidar. E outra, vamos lembrar quem é Mefibosete. Mefibosete da linhagem real. Em outras palavras, Mefibosete é inimigo de Davi. É inimigo do rei Davi. O que Davi está dizendo é: eu não estou preocupado se ele é meu inimigo, eu estou preocupado em exercer a graça do Senhor. Eu estou preocupado em ser leal, em ser benigno, em ser fiel à promessa que eu fiz a Jonatas. E a graça que veio sobre a vida de Davi, agora está vindo sobre a vida de Mefibosete, por causa da fidelidade de Davi, da lealdade de Davi para com Deus e para com Jonatas. Ela vem sem merecermos, irmãos. Não é mérito nosso que a graça chegue à nossa vida. Aplicando de forma rápida a nossa história, quando nós éramos inimigos de Deus, essa graça veio. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, vai dizer que nós éramos mortos em nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida. Nós não tínhamos merecimento nenhum, nós não tínhamos nada que chamasse a atenção do Senhor, nós não tínhamos nada que atraísse os olhos de Deus, mas ela veio sem merecermos. E ela nos chamou pelo nome. Ela nos tirou da morte, da sepultura, e ela nos colocou em lugares maravilhosos. E diz Apocalipse que nós estaremos com Ele na eternidade, em local de total prosperidade e total felicidade. Não é merecimento nosso. O que eu quero trazer logo de aplicação nesse primeiro ponto é que a graça vem sobre você sem você merecer, e não é mérito seu o que você tem alcançado. Nós vimos hoje o presbítero Ronaldo falando. Depois de 3 provas, aprove o Senhor agora trazer aprovação sobre ele para o mestrado. Depois de 3 provas também, quando eu desejava entrar no seminário, o Senhor também, por sua graça, me permitiu entrar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não há mérito em nós para que nós possamos receber. Se nós recebemos, é porque o Senhor foi gracioso. E ela veio sobre a sua vida, sobre você e sobre a sua história, sem você ter mérito nenhum. Por isso que nós devemos ser gratos ao Senhor, por todas as coisas. Por isso, Cristo vai dizer, por meio de Paulo, que devemos ser gratos em todo o tempo, em todo momento. Segundo ponto, a graça ela nos encontra. Versículo 2 ao versículo 5. Nós vamos compreender isso. Eu não vou fazer a leitura porque nós já fizemos, mas eu quero tratar desse contexto, dizendo assim, Martyn Lloyd-Jones usou uma expressão em uma das suas pregações que dizia: tudo é
pela graça na vida cristã. Do início ao fim, tudo é pela graça. O que Martin Lloyd Jones estava nos dizendo com isso? Desde o início da nossa história até o final da nossa história, tudo é pela graça. Desde o início da história bíblica até o final dela, tudo é pela graça. Olhemos para a teologia bíblica, onde nós encontramos a criação. Depois da criação, nós encontramos a queda, aonde veio o pecado. Depois da queda, a redenção, aonde nós fomos chamados de volta para a comunhão com Deus. E depois dessa redenção, a consumação de todas as coisas, aonde tudo findará e nós, de fato, encontraremos a graça real, a graça plena, a graça verdadeira. Ela nos encontra, não há como fazer algo para chamar a atenção dela, não há como fazer algo para dizer, eu estou aqui. Eu dizia hoje pela manhã, usando a figura de, inclusive, Roberto Carlos, em uma de suas músicas, que ele disse, Jesus é essa luz, e de fato é verdade, mas a outra expressão de música que ele tem, que essa é equivocada, aonde diz, Jesus, eu estou aqui, como se eu sou o centro. É essa ideia de que a graça veio porque eu mereço, ou a graça me encontrou porque eu estou aqui, sou bom demais. Isso é uma ideia totalmente equivocada. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o Senhor que criou todas as coisas com sua graça e misericórdia, com sua graça maravilhosa, colocando inclusive Adão e Eva para administrar tudo. Mas a queda veio. E por meio dessa queda, nós encontramos mais uma vez Deus, por meio de graça infalível, prometendo que enviaria Cristo Jesus, que enviaria aquele que tiraria o pecado do mundo. Mas aí continua a história e nós começamos a ver o primeiro sangue derramado na terra. Caim mata Abel e pela graça do Senhor, o Senhor chama por meio de Sete, o seu povo a um novo relacionamento. Veja, irmãos, desde o Éden, a graça do Senhor vem encontrando o seu povo, a graça do Senhor vai ao encontro, a graça do Senhor abraça o povo. Não compete a nós fazer algo para chamar a atenção do Senhor, mas é a graça dele que vem sobre a nossa vida. Nós não buscamos e adoramos a Deus porque nós desejamos, mas é a graça do Senhor que nos encontrou, nos atraiu e nos fez estar nessa noite aqui. É só olhar toda a teologia do Novo Testamento. Cristo, o Espírito Santo, Ele veio e nós não éramos merecedores e nós não tínhamos como fazer algo para dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, olha para mim, Senhor, faz algo porque eu sou bom. Não! Ela nos encontrou quando nós éramos inimigos dele. Ela nos encontrou quando nós andávamos de costa para ele e de braços abertos para o pecado. A graça do Senhor, ela nos encontrou quando nós estávamos praticando o nosso pecado. A ideia de Efésios capítulo 2 é que nós estávamos no ato do pecado quando o Senhor nos encontrou em nossos delitos. E mesmo nos achando dessa forma, Ele nos deu vida. Essa graça maravilhosa, irmão, nos encontra até os dias de hoje e nos garante uma vida inigualável, uma vida na eternidade, uma vida onde a felicidade e o amor é pleno, onde tudo reina de forma perfeita. E não é por mérito nosso, e não é porque possamos fazer algo para que Ele olhe para nós. Ele nos encontra. Nós possamos tentar nos esconder, nós podemos tentar fugir, mas Ele nos encontra. Podemos olhar para vários contextos bíblicos nas Escrituras. Lembremos, como brincou falando Presbítero Ronaldo, tem o profeta fujão e ele é o servo chorão. Nós lembramos quem é esse profeta fujão? Jonas. Ele tenta fugir para o local mais distante do mundo, pensando assim que poderia se esconder de Deus, fugir da graça do Senhor. E a graça do Senhor o encontrou.
Está Mefibosete em um local de sofrimento, de dor, em um local para os excluídos, em um local para os deixados de lado, em um local aonde a miséria reina, e a graça foi lá e o encontrou, a graça foi lá e o abraçou, a graça foi lá e o restaurou, a graça foi lá e o chamou pelo nome. Ah, que coisa maravilhosa! Quando nós começamos a compreender isso, irmãos, nós podemos então olhar para a grande maioria dos homens da Bíblia e entender como a graça de Deus foi ao encontro deles. Adão, todos os dias, na viração do dia, o Senhor estava lá, a graça. Quando Abel matou Caim, o Senhor foi gracioso e não permitiu que ninguém matasse. Quando Caim, matou Abel, o Senhor não permitiu que ninguém o matasse nem o ferisse. Quando Abraão, irmãos, chamado para ser o pai de multidões, teve um filho fora do casamento, a graça foi ao encontro dele e cumpriu a sua promessa, trazendo Isaque. Quando Moisés, escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo, bateu a rocha, a graça estava com ele, a graça foi ao encontro dele, cuidando dele e desse povo. Quando nós olhamos para Elias, chamado para ser o grande profeta, para ser uma tipificação de Cristo, fugiu por causa de uma mulher, a graça foi ao encontro dele quando ele se escondia na caverna. Quando nós olhamos no Novo Testamento para Paulo, perseguidor, assassino de crentes, a graça foi ao encontro dele no caminho de Damasco, não derrubou do cavalo, como alguns pensam, mas foi ao encontro dele com a luz forte, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa graça veio ao nosso encontro por meio de Cristo. Ele perseguiu cada um de vocês, cada um de nós. Ele chamou pelo nome por meio do seu Santo Espírito. E não há como fugir dessa graça. Não há como se distanciar dela. Por mais que tentemos, por mais que busquemos, ela vai aonde você está. Ela te encontra e ela te chama a uma vida de obediência a ela. Por isso, quando nós olhamos, irmãos, para a história de Mefibosete, nós compreendemos que a história dele nos revela um homem esquecido, um homem abandonado, um homem na cidade do esquecimento, na cidade do sofrimento, na cidade da miséria. Esse homem foi encontrado pela graça de Cristo. Esse homem foi encontrado pelo favor do Senhor. Esse homem foi chamado pelo seu nome. Por isso, nós podemos confiar e descansar nessa graça, porque essa graça nos restaura, e essa graça restauradora, ela vem sem merecermos. Ela nos encontra, e em terceiro lugar, ela nos restaura. O versículo 6 ao 9, nós vamos encontrar o que essa graça fez na vida de um homem condenado ao sofrimento. Eu não vou ler, mas eu vou trazer todo o contexto. O rei chamou Mefibosete pelo nome. Ele usou a graça do Senhor, restaurando tudo que pertencia a Mefibosete. Se você ler do versículo 6 ao 9, você vai perceber isso. Aqui, irmãos, está a clareza total dos 5 solas. Lembra? Período da Reforma? Sola fide, que é só a fé. Sola escritura, somente as escrituras. Sola Deo glória, somente a glória a Deus. Solus Christo, somente Cristo. E sola gratia, somente a graça. Aqui está o somente a graça. Davi chega à vida de Mefibosete e, por meio da graça, e unicamente por ela, começa a abençoar a vida de Mefibosete. Começa a restaurar a vida de um jovem condenado à miséria e ao sofrimento. Da mesma forma é conosco, irmãos. É somente pela graça que nós somos abençoados.
É somente pela graça que nós somos cada dia aperfeiçoados. É somente pela graça que nós somos cada dia chamados a viver para a glória de Deus. Não há mérito em nós para tudo isso. É a graça e somente pela graça. A propósito, Mefibosete não se via digno dessa graça. Mefibosete não se via merecedor. Ao contrário, quando nós olhamos para as Escrituras, a resposta de Mefibosete a Davi, olhe comigo, versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe o quê? Disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o quê? Teu servo. O texto continua, e aí vai chegar no momento, versículo 7, olhe comigo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, porque Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. E aí Mefibosete diz no versículo 8, algo pesado. Então inclinou-se e disse, quem é o teu servo? Para que, olhando para um cão morto tal como eu. Olha como Mefibosete se via, irmãos. Olha a perspectiva que Mefibosete tinha sobre ele. Eu não mereço nada, Davi. Davi, eu sou teu inimigo. O que eu mereço é a morte. Eu sou um aleijado. Eu sou inútil. Porque a perspectiva de quando Mefibosete usa a expressão cão, é inutilidade. Eu sou o teu escravo. Por que você está fazendo isso comigo? Eu não sou merecedor. A perspectiva que Mefibosete tinha sobre ele, irmãos, era, eu não sou digno. Eu não tenho mérito para ser restaurado, não tenho nada que chame a atenção tua, e por que viestes ao meu encontro? Eu estou aqui prostrado em reverência a você, porque eu sei que podes me matar, mas por que fazes isto comigo? Que é isso, Davi? Em outras palavras, o que Davi estava fazendo com Mefibosete é o que Paulo nos faz lembrar quando esteve em Roma, falando com os irmãos no capítulo 5, versículo 8, na carta aos Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Davi estava fazendo é o que Paulo está nos mostrando. Cristo nos amou, sendo nós pecadores. Davi amou o seu inimigo, sendo ele pecador, sendo ele enfermo, sendo ele alguém não merecedor. Mefibosete tinha consciência de que ele não tinha merecimento nenhum, de que ele era um escravo, e que o que ele merecia era só viver em sofrimento, em dor, sua vida era inutilidade, mas a graça, ela veio sem ele merecer, mas a graça o encontrou, e a graça o restaurou, a tal ponto que Davi diz, você vai comer a minha mesa, você vai agora estar totalmente restituído de tudo que é seu. Aplicando isso à nossa vida, irmãos, Davi favoreceu Mefibosete. Davi foi bondoso por amor a Jonatas. Davi foi leal por amor a Jonatas. Assim também é conosco Cristo Jesus. Assim também é com cada um de nós. A graça do Senhor, ela vem sobre a nossa vida sem nós merecermos. Ela nos encontra, ainda que muitas vezes temos nos escondido dela, e ela nos restaura sem merecimento nenhum, sem poder fazer nada para receber tudo isso. A propósito, o que eu e você nós fizemos para receber o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida? Qual é o merecimento, a honra e a dignidade em nós para sentarmos à mesa do Senhor? Paulo vai nos dizer que nós devemos examinar a si mesmo para comer do pão e beber do cálice. E quando nós nos examinamos, o que é que nós encontramos em nós? O que é que nós merecemos? Mas é graça, é favor imerecido. Nós não somos dignos de nada a não ser da justiça e da ira do Senhor. Nós somos como Mefibosete, irmãos. Nós somos inúteis. Pastor, sim,
Nós somos como um cão. A ideia de cão aqui é inútil. Nós somos escravos. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos, quem sabe, agora na mesa de um bar, num prostíbulo, ou quem sabe, sentado em casa, deixando a vida nos levar e vida leva eu. Quem sabe nós estaríamos fazendo qualquer coisa errada, não diferente daqueles que estão caminhando assim, mas foi o Senhor, por sua graça, que veio ao nosso encontro, sem nós merecermos, restaurou a nossa vida, nos tornou de inútil para útil, nos tornou de vasos de desonra para vasos de honra. A graça do Senhor nos atraiu por meio do sangue de Cristo. E compreendendo tudo isso, como é que nós devemos viver? O que é que nós devemos fazer? Nós devemos, irmãos, fazer como Mefibosete, nos prostrar diante do Senhor, honrar ao Senhor, obedecer ao Senhor, estender ao Senhor toda a nossa vida, todos os nossos dons, os nossos talentos, compreendendo que Ele estendeu sobre nós o seu cuidado, a sua provisão, a sua graça, o seu amor, através de Cristo. Através de Cristo, irmãos, nós temos o direito no sentido de privilégio de estar diante de Deus. Através de Cristo nós temos o privilégio e o direito de assentar à mesa do Cordeiro. Através de Cristo nós temos o privilégio de viver sobre a graça, sobre a sua voz, sobre o seu Santo Espírito. E isso é graça sobre graça. Não há, irmãos, em nós, nada que chame a atenção do Senhor. Mefibosete entendia que a sua estrutura não lhe traria ou não iria lhe conferir dignidade. Até hoje, nossa sociedade é assim. Quando nós olhamos para alguém deficiente ou com alguma especialidade, melhor falando, nós achamos que eles são como inúteis. Nós pensamos, o coitadinho, nós desdenhamos, desmerecemos. Se ainda na nossa sociedade é assim, imagina na sociedade de Mefibosete. Vocês lembram da história de Cuba, aonde pegavam os enfermos e jogavam em uma ilha? Sofrimento. Vocês lembram do Novo Testamento, aonde pegavam aqueles que estavam com lepra e jogavam também numa ilha para não haver contato? Como é que essas pessoas viviam lá? Vocês lembram que em 2020 e 2021, em meio ao auge da pandemia, alguns países criaram um campo de concentração e juntaram todos os enfermos lá para separar dos bons, os que não estão enfermos. O que Mefibosete viveu não é muito diferente do que nós estamos vivendo. É outra realidade. Mefibosete não tinha estrutura, irmãos. Ele se achava um cão morto, um inútil, um escravo. E há muitos que caminham na nossa sociedade dessa mesma forma. Há muitos que estão vivendo desse mesmo jeito. E somente pela graça, pela infinita, maravilhosa graça de Cristo, que nos chamou, que nos aceitou, que nos recebeu, que nos atraiu, é que nós podemos viver feliz. É somente a graça e por meio da graça que nós somos restaurados. Mefibosete, nós vamos depois compreender os outros domingos toda essa restauração. Não só a restauração física, social, mas principalmente a restauração espiritual. Ele foi restaurado sem merecimento nenhum. E eu e você? Qual foi o merecimento? Ou o que nós fizemos para receber a salvação? Olhando, queridos irmãos, para a história de Mefibosete, nós podemos compreender a bondade e a graça do Senhor. Olhando para a nossa história, nós podemos compreender a bondade e a graça de Cristo em nosso favor. Por isso, Paulo, escrevendo ao jovem Tito, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 7, ele disse assim: houve tempo, Tito, em que nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres.
Nós vivíamos, Tito, na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas olha a conjunção adversativa. Mas, quando se manifestou, ou quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos entender tudo isso também. Eu não vou fazer toda essa leitura porque é um texto bem conhecido nosso. Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça nos restaura. A graça nos encontra. Sem merecimento nenhum, ela vem sobre nós. Como está a sua vida com essa graça verdadeira, chamada Cristo Jesus? Como está a sua vida diante dessa graça restauradora que veio ao seu encontro sem você merecer? Que veio ao seu encontro sem que você pudesse fazer nada para chamar a atenção? Que te encontrou, que te restaurou. Você está vivendo uma vida de obediência, santidade, uma vida de entrega, uma vida de honra, glória e uma vida de exaltação àquele que te salvou, que te justificou. Lembremos, queridos irmãos, a graça não nos salvou para nós sermos elogiados. A graça não nos salvou para nós recebermos glória e honra. Ela nos salvou, nos restaurou para nós vivermos Cristo Jesus. Por isso, em tudo que você fizer, em tudo onde estiver, viva pela graça, por meio da graça e para a graça de Cristo Jesus em sua vida. Por isso, nessa noite, sinta-se cada vez mais restaurado por ela. Feche os seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos encontrou quando nós éramos inimigos teu. O Senhor nos chamou pelo nome. Nós não tínhamos nada que chamasse tua atenção. E mesmo sem merecer, o Senhor veio sobre nós. E o Senhor nos restaurou. O Senhor nos deu o privilégio de poder hoje assentar à tua mesa e comer o pão que simboliza o corpo de Cristo e tomar do cálice que simboliza o sangue do Cordeiro. Graça, que maravilhosa graça. Obrigado, Deus. Não nos permite, Pai, por causa dos pecados deste mundo. Não nos permite, Senhor Deus, por causa de adversidades, sejam elas físicas, emocionais, sociais. Não nos permite viver longe da tua graça. Não nos permite, Senhor Deus, seja por causa de questões humanas, estar distante da tua graça, mas que nessa noite ela nos abrace mais uma vez e que, olhando para a vida de Mefibosete, possamos ver o quão o Senhor é bondoso, cuidadoso, restaurador. É um Deus que não nos desampara e não nos deixa só. Por isso, Pai, nos chama a te servir fielmente, em nome de Jesus. Amém.